Então, bora lá. A gente vai falar um pouquinho sobre por que de aprender .NET, né? Como que é o dia a dia trabalhando aí com o .NET, o que vai cair no nosso curso, que está com as inscrições abertas, que vão ter grandes nomes de Pedro César e Estela Oliveira como instrutores. E depois a gente vai ter um depoimento do Breno, como ex-aluno da Academy, pessoa que está aqui no dia a dia da Academy também, trabalhando com a gente sobre o quão enriquecedora é essa experiência de fazer parte da Academy. Então, bora lá, podem ir mandando aqui, se vocês tiverem algumas dúvidas, pode mandar no chat, que eu vou interrompendo o pessoal para poder ler, para eles poderem responder, tá bom? Então, com vocês a palavra, gente. Beleza. Então, pessoal, eu vou começar explicando um pouco, antes de já começar falando aí de .NET, né? O que é esse universo, né? O que é o .NET em si, assim. O .NET, ele é um universo muito grande de várias linguagens. A gente aqui, né, no Academy, a gente está com foco no C#, que é uma das linguagens que a gente mais utiliza aqui no nosso dia a dia, mas ele também contém o C++, né, que alguns chamam de C++, tem o F# também, entre outras, também no universo, assim, no geral. Ele é constituído, também, eu vou tentar não ser tão acadêmica, mas ele também é constituído por um universo mais voltado para IA, também para mobile, entre outras coisas. Então, assim, para vocês verem que ele realmente é um universo gigantesco. Ele começou em 2002, se eu não me engano, então está aí por 20 anos já no mercado. Seu propósito inicial ele foi assim muito voltado para unificar tanto front quanto back, tanto uma pessoa que manja um pouco da linguagem, né, do C#, não precisar ter aquele estudo tanto para o front-end mais voltado a outras libs, né, que é aquela questão do HTML, CSS, então o Razor, que também é uma linguagem no universo .NET, ele facilitou muito o dia a dia dos desenvolvedores. Então, assim, como várias outras tecnologias, ele tem um propósito muito grande de facilitar o dia a dia, né, do desenvolvimento em si. Cara, o que é possível criar com o .NET, como eu disse, ele consegue se expandir tanto para o mobile, tanto para o desenvolvimento de APIs. Também não vou entrar muito a fundo, mas a gente vai falar sobre isso também na Academy. Que são processos e jeitos de desenvolver. Não sei, ajuda aí, Pedro. São processos do dia a dia mesmo. Então, assim, eu quero uma estrutura com um processo arquitetural MVC. O que é isso? É quando eu tento trabalhar tanto com front quanto com back, tudo num lugar só. O que é front, o que é back? Nossa. Então, assim, tem muitos detalhezinhos. Eu espero que vocês já tenham um pouco de conhecimento do que se trata, mas o back-end seria essa parte mais, tem vários memes na internet, né, que é a parte lógica do sistema, assim, e o front-end é a parte visual, a parte que o usuário interage, né. O .NET, especificamente, vou falar muito da linguagem do C# aqui, ele é muito comparado com Java, sabe? E ele tem a mesma pegada do orientado a objeto, entre outras coisas, mas ele tem grandes diferenças. Por exemplo, o .NET ele é o seu próprio framework, né? O Java já contém o Spring, entre outros frameworks que consiste em somar na linguagem em si. E ele tem um ponto muito positivo. Eu estou contextualizando vários assuntos assim, como eu disse, para não ser muito acadêmica, mas ele tem um ponto muito positivo, a sua escalabilidade, a sua testabilidade, o clean code, que é muito aplicável, ele tem muitos processos assim que ele é bem burocrático no desenvolvimento, mas ele visa ajudar com que pessoas pouco experientes consigam conversar com pessoas mais experientes, sabe? Então, tipo assim, um código onde dificilmente você tem uma abertura de errar, sabe? Mas dá para errar também. Dá para construir muita coisa bagunçada, gente. Porque também é um sistema assim que você pode se brincar bastante, sabe? E a comunidade do .NET hoje, ela é muito ativa. A gente tem pacotes, né, bibliotecas, libs,
dentro do contexto, principalmente no Get, onde vários desenvolvedores podem contribuir e ajudar. Também a Microsoft, dia a dia, assim, dela, tem os MVPs, né, que visam facilitar muito os processos do desenvolvedor. Quando eles veem que vários recursos são utilizados várias vezes e etc., a gente tenta abstrair bastante com bibliotecas e afins. E eu acho que essa foi uma introdução bem enxuta, assim. Manda aí, Pedro. Acho que no mais você falou geral, né? Falou do MVC, né? Tem o DDD também que a gente vai estar falando, né? API, como você falou também. Eu acho que quem for participar, né? Ver assim das aulas e tudo mais vai gostar bastante. O que o .NET pode proporcionar para a gente. Acho que basicamente isso. Você quer falar dos pontos, Estela, da evolução? Eu acho que eu não entrei muito a fundo exatamente por causa disso, sabe? Porque é muita coisa, mas a gente pode falar do porquê que é aprender .NET, né? O que que é tão legal, por que a gente gosta tanto desse universo A aí. mãe de Visual Studio, né? É, A gente chama mãe, né? Que é a santa mãe do nosso dia a dia, né? Desenvolvimento, é o Visual Studio, né? A nossa IDE, né? A nossa plataforma de desenvolvimento, né? Vai querer entrar a fundo, Estela? Acho que pode, de boa. pode sim. Senão beleza. Pode. Então tá. Muitos desenvolvedores, gente, .NET defendem muito o Visual Studio, não o VS Code, tá? É exatamente porque facilita muito, 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 muito no dia a dia dos desenvolvedores que têm mais experiência, assim, de navegação, de folders e afins. Porque o processo de debugger, ele é mais a fundo, né? Não sei, mais detalhado, é Simples, mais... né? Isso, é mais Simples de enxuto. estar usando. Isso. Mas aqui no curso, a gente vai trabalhar com o VS Code. Muitos devem conhecer, eu acho que a maioria, a grande maioria. Por que que a gente escolheu o VS Code, inclusive? Porque ele permite a gente criar as coisas literalmente do zero, sabe? Então, vocês vão entender ali por que que você cria uma classe, como que essa classe conversa com o restante do projeto, de como que a gente chama uma estrutura de classe, como que o orientado a objetos funciona dentro do .NET, sabe? Porque ele é bem casadinho, sabe? Então, quando você cria uma classe, por exemplo, no TypeScript ou em outra linguagem, assim, a gente não precisa fazer muitas referências, né? Simplesmente importa ali, usa e boa. Já no C Sharp, por ser essa questão direta do objeto, a gente trata muitas questões em namespace, em cíclico, que, por exemplo, no contexto de uma arquitetura em DDD, a gente defende muitas coisas do Clean Code, que é o seguinte, se eu estou numa camada a nível de aplicação ali, onde o meu front-end vai conversar comigo, eu não posso, por exemplo, ter a mesma camada de infraestrutura ali chamando a minha camada de aplicação, sabe? É mais a minha camada de aplicação que acessa as demais. Então, assim, como eu disse, o .NET ele defende muito essa organização. Dá para errar, mas é muito difícil você, que está lendo ali todo o contexto, seguir por outra linha, sabe? Então, é isso. Agora, o porquê que aprender .NET? Me completa aí, Pedro. Gente, eu sou defensora, assim, fiel. Já tive a oportunidade de trabalhar com outras linguagens e não é que eu não gostei, mas é que eu gostei mais do C Sharp. Exatamente por me sentir, assim, ambientada, sabe? Eu posso trocar de projeto, assim, 40 vezes, todos vão seguir a mesma ideia no quesito de aqui é orientado a objeto, uma classe significa isso, eu uso abstrato por causa disso, eu uso estático por causa disso. Já em outras linguagens, cara, tem gente que bagunça um pouquinho e dificulta bastante o entendimento, então assim, a leitura é muito mais profunda e a gente gasta mais tempo tentando entender um pouco mais a estrutura, né?
do que realmente codificando. Então, por isso que eu gosto tanto do .NET, porque ele me permite codificar mais. Ele me permite realmente não sofrer com o framework ou com a linguagem, sim quebrar a cabeça ali com a lógica, com o processo que eu realmente preciso aprender, que é a regra de negócio do cliente, do produto, entre outras coisas. Pode completar aí, Pedrão. Exatamente. Beleza. Fica tudo no .NET, né? Fica tudo fácil de você tá escrevendo um código mais limpo, né? Um código mais estruturado, é um código mais reutilizável, então é muito, muito simples. E além disso tudo, né? Igual a Estela falou, um código bem estruturado, né? Um código, vamos dizer assim, tipado, né? Como é o .NET, né? De heranças e de orientação a objeto. Você bate o olho no código, né? E acaba conseguindo ler tudo que está no código, né? Então, você pode pegar N projetos que você vai conseguir entender aquele código e já está desembolando, já está desenvolvendo ali facilmente. O legal do .NET é isso daí. E, né, claro, né, igual a gente já falou, a mãe Visual Studio, que ajuda boa parte disso. A gente não gasta tempo de estar configurando projeto por projeto. Cada projeto que você entra está configurando. Você abre o Visual Studio lá e já consegue estar debugando, estar desenvolvendo, estar rodando a aplicação tranquilamente. Tá no mudo, Estela. Mudei de Agora sim. cenário aqui. Recentemente a gente passou por uma situação muito similar, né, Pedro? Na qual eu entrei em um projeto com o Pedro, e aí o Pedro jogou uma bomba assim, Estela, a gente precisa de um refactor. Eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca nem vi a aplicação. Então, por ser .NET, realmente a gente tem mais facilidade de entender toda a estrutura que está montada, por que ela está sendo montada dessa forma, onde está sendo chamada cada classe. Então, assim, é muito massa realmente passar por esse processo com a linguagem na qual você não sofre realmente com a linguagem. Você mais passa um processo de aprendizado assim, do negócio e entre outras coisas. Agora, eu acho legal a gente falar do porquê que aprender isso com a gente, né, Pedro? Exatamente. São vários pontos interessantes. Você quer que eu fale aqui, Estela? Manda aí. E já vou emendar também até o que a gente vai aprender também, beleza? Pessoal, o que é muito, muito legal é que vocês vão ter, né, a vivência já vocês vão ter a vivência já na prática, né? O que a gente costuma, né? O que a gente usa no dia a dia nosso. Então, a gente separou aulas, né? Que tá no nosso dia a dia, né? Aulas que aulas que vocês vão pegar um projeto e já vão conseguir desenrolar, já vão conseguir desenvolver o projeto em si, em .NET. Então, a gente separou itens, né, que vocês, ao aprender esses itens, né, vão conseguir já tá desenvolvendo, já vão estar conseguindo pegando um projeto, né? E não vai ser teórico, vai ter prática também, né? A gente vai ensinar na prática, né, como desenvolver e tudo mais. O legal também, eu acho que é a cereja do bolo, né? Alunos, né, que conseguirem tirar a nota maior que 75%, né, vão ser, né, futuros funcionários, né, da Haro, né, de .NET, futuros desenvolvedores .NET da Haro. E eu acho que isso muito, muito legal daqui da Haro Academy. E claro, né, vão ter professores incríveis, né? Eu acho que é uma proposta muito massa mesmo, né, Pedro? Tipo, a gente tá aqui com o intuito de ensinar vocês o nosso dia a dia,
de passar para vocês paradigmas e processos que a gente tem no nosso dia a dia, no qual vocês se capacitam realmente para um perfil profissional raro, sabe? E não só raro também, né? Acredito que outros também, né? A gente já participou de outros processos em outras empresas e eu particularmente acho muito similar. Mas a rara, né, gente? Não tem jeito. Além de camisa rara, eu sou camisa sem Sharp, olha só. Uma pessoa rara, assídua. Raridade. Pessoal, o Fábio mandou uma pergunta aqui, falando que tempos atrás falavam em estude Java, estude Python, e que eram linguagens do futuro, mas hoje em dia eu vejo o C# crescendo muito mais. Acha que a linguagem todos deveriam aprender de primeira? Olha, eu vou falar primeiro, tá, Pedro? Então, beleza, eu complemento depois. Beleza. Cara, eu acho que todas as linguagens, elas estão num processo de crescimento muito grande, tanto que lançam atualizações, assim, toda hora, sabe? E não só linguagens, mas também bibliotecas, livros, porque a gente está no momento que a gente consegue aperfeiçoar muita coisa. Então, assim, até mesmo em projetos, sempre que a gente está ali, a gente consegue evoluir uma coisa ou outra e, bem, frameworks e tecnologias afins, o foco deles realmente é esse. O C#, ele está no mercado desde 2002. Então, eu vejo que ele nunca parou de crescer, sabe? Ele já teve, assim, diversas versões. E o Python e Java, entre outras linguagens, também, sabe? Eles também não pararam de crescer. Mas são linguagens que seguem um propósito, uma pegada um pouco diferente de C#, sabe? Então, eu particularmente, quando alguém me perguntar que linguagem que eu devo começar, por que eu devo começar por essa, escolhe realmente uma linguagem que você olhe assim e que você vai ter uma base, depois você vai ter um intermediário, você vai ver um avançado, e a curva de aprendizado para outras linguagens, você vai ver que não é tão grande assim, sabe? Porque você vai ver como é realmente aprender uma linguagem. Então, acaba que as tecnologias em si não viram um desafio para você. Então, por que eu defendo C#? Quando você aprende C# do básico, você não necessariamente precisa começar com orientado a objeto. Tem um paradigma no C# que você é estruturado. Depois você avança para o orientado a objeto, depois você avança para um nível mais intermediário e você vê se realmente aquela linguagem supre a sua expectativa na área de tecnologia, sabe? E na Raro, a gente não tem só oportunidades em C#, mas é uma porta de entrada que a Raro Academy trouxe, que é a tecnologia em si, que eu acredito que vale muito a pena aprender, porque nesse curso que a gente está tentando trazer para vocês, está tentando não, a gente trouxe, é oficial. Tentando não, que a gente trouxe para vocês realmente para dar esse base intermediário e vocês sobressaírem como avançados, sabe? Então, assim, eu acredito que dentro desse universo que a gente trouxe para vocês, vocês vão ver uma base, assim, vocês vão ter uma base muito boa, vocês vão ter um nível intermediário na qual vocês vão estar aprendendo, assim, projetos reais, o processo de projetos reais, e que, por exemplo, Java é muito similar, mas a nossa base que a gente trouxe para vocês é que vocês consigam se sobressair com linguagens orientadas a objeto, sabe? Então, assim, vocês vão ter esse posicionamento, esse bater no peito e falar assim, cara, eu entendi, eu sei orientado a objeto, eu sei o que é uma injeção de dependência, eu sei o que é herança, polimorfismo, eu sei o que é uma estrutura de API, eu sei o que é um RESTful, entre outras coisas que a gente vai trazer para vocês. Tipada, linguagem tipada, né? Isso, linguagem tipada, entendeu? Então, assim, o Node também, ele tem essa pegada da linguagem tipada com TypeScript. Cara, a sua curva de aprendizado, depois de você aprender C# com a gente aqui, para o TypeScript é um pulo, sabe? É muito massa, assim, essa conexão, né, Pedro? Exatamente. Acho que a gente até respondeu a pergunta de baixo também, que o Jarbas, né, está estudando C++, gostaria de saber se C# seria mais legal. C# é mais legal que qualquer outra coisa. Para, Pedro, a gente não pode ser assim. Mas, cara, C++, por exemplo, ele, na época que eu aprendi C++, ele tinha um pouco da pegada do orientado a objeto, só que eu acho que o C# ele tem uma proposta muito mais completa, sabe? O C++, ele tinha propostas, assim, muito voltadas, pelo menos no universo .NET, para mobile, aplicações desktop,
Já o C Sharp, além de aplicações mobile, desktop, a gente tem a estrutura de API, MVC, entre outras arquiteturas que possibilitam um processo de programação muito mais robusto, sabe? Show de bola. Show. O Rafael Gomes... Não, perdão, Pedro, se quiser completar, desculpa. Não, eu ia conseguir ia falar de outros tópicos, não sei, a gente pode... Né? Só uma pergunta aqui, então, que aí a gente passa para os próximos tópicos. O Rafael Gomes, ele falou que começou a estudar C Sharp há pouco tempo, coisa de mais ou menos 2 meses, ele está com receio de não conseguir acompanhar a turma. Se vocês têm alguma dica para essa situação deles, acho que ele conseguiria acompanhar ou algo do tipo. E já respondendo, né, Estela, até respondendo outras aqui, né, que estão no gancho, né, que é conhecimento, né, de programação, que é possível iniciar no .NET sem ter conhecimento de programação, e outra bem parecida, tem um pouco de conhecimento em outra linguagem, consigo fazer o curso mesmo assim, eu acho que são essas. Já respondendo tudo num combo aí, né? Você quer que eu comece ou você fala, Estela? Pode falar. Eu começo e você complementa. Então, seria bacana, né? Obviamente, ter uma noção, né? Uma noção básica de programação, né? De lógica de programação. Para que, né? Não, vamos dizer, né, Estela? Não bate muita cabeça. Esse seria o ideal, né? Respondendo aí a sua pergunta. Então, ter aquela questão da lógica, né, de programação, da noção básica de programação. Já respondendo, né, a pessoa que tem vivência em outra linguagem também, né, vai ter, obviamente, facilidade, né, porque tá junto, né, da lógica de programação, né, do conhecimento básico de programação. Eu acredito basicamente que o básico... Eu acredito que o básico aqui para a gente é que a pessoa já conheça um pouco do processo de algoritmo, sabe? Porque, como eu disse, a gente vai ensinar uma linguagem orientada a objeto. Então, não necessariamente você precisa saber C Sharp, já ter uma vivência de C Sharp. Mas é interessante, sim, você conseguir entender o que é um algoritmo, como que funciona processos condicionais, que a gente já vai entrar um pouco mais falando de orientado a objeto. Então, pelo menos a linguagem estruturada, sim, seria interessante você já saber um pouco, mas a gente vai ajudar, sim, esse tipo de pessoa. A gente tem o José, que não está presente aqui hoje, que ele é mentor, tá? Então, assim, ele vai acompanhar vocês nesses processos de dúvidas. Se vocês precisarem de algum tipo de material não estou conseguindo acompanhar, ou coisa do tipo, a gente vai ajudar vocês com isso, exatamente para vocês conseguirem pegar esse gancho, sabe? Não ficarem para trás de fato. Mas aí é uma coisa muito legal você perguntar isso, porque eu acho, particularmente, que quando você aprende uma linguagem, você não precisa ficar preso só no conteúdo que a gente passa, sabe? Uma das coisas que eu considero mais diferencial de um desenvolvedor são pessoas que têm capacidade de estudar, sabe? Que realmente corre atrás de conteúdo, porque é muita coisa. Googlar, né? Com certeza, googlar. no dia a dia, 24 horas. A coisa mais legal de trabalhar com desenvolvimento é que a gente tem acesso ao Google, porque não ache que a gente não pesquisa. Não ache que a gente não pesquisa muita coisa, a gente pesquisa sim, mas realmente é muito interessante ter essa base ali de algoritmo, porque vai ser necessário, tá? Então, essa base assim, de algoritmo é necessário sim. E referente a outra linguagem, é o que eu disse, vai ser mais uma linguagem, mais um desafio, e eu acredito que o C Sharp ele vai somar muito na carreira de um desenvolvedor, porque além do paradigma, né, do .NET, do universo .NET em si, você vai ter um conceito assim e um peso muito grande de orientado a objeto. E não precisa ficar só no C Sharp por causa do orientado a objeto, ele vai te possibilitar navegar e transitar entre muitas outras tecnologias. Então, o conteúdo que a gente trouxe, ele vai te permitir muito isso. Deixa eu... Já respondendo aqui, ele até mandou de novo, o Luigi. Deixa eu ler aqui, né? Boa noite. Vocês indicam alguma outra linguagem para trabalhar junto do C Sharp? Com certeza.
a gente chama, né, na nossa área, full stack, né? Aí, se quiser complementar, né, Estela? A gente acha interessante, né, a pessoa programar em back-end, né, por exemplo, com C Sharp, né? E, por exemplo, trabalhar com front-end também, né? Que é a parte, vamos dizer assim, na visão do cliente, né? Visão web, né? Vamos colocar assim, que pode ser tanto... Hoje que a gente vê muito, né, Estela? Você pode até me ajudar aí. Hoje o que eu vejo muito, né, é React aqui na RAB, né, para front-end, e também Angular, né? Acho que um complemento aí, vamos dizer, hoje em dia, né, que anda juntos assim, né, casados, seria essas duas. Mas obviamente, né, existem milhares, aí tem para mobile, né, que é Flutter, e assim vai. Mas hoje o que eu vejo muito normalmente, né, que eu tenho visto muito normalmente quem programa, né, em .NET, C Sharp, tem uma skill, né, de Angular, de React, enfim. Se quiser comentar, Estela, por favor. Eu, particularmente, para quem está começando, gente, eu não recomendo que a pessoa foque em outras linguagens, sabe? Eu recomendo muito, fortemente, que a pessoa fique em uma linguagem, domine todo o processo, não tudo, mas que conheça mais do processo, se aventure bastante naquilo, e depois que você se sentir bem confiante com a tecnologia, você se transite entre outras áreas, por exemplo, trabalhar com front-end, entre outras coisas. Porque, como eu disse, é muita coisa, sabe? É muita coisa para você aprender e acaba misturando as coisas. E aí você fica assim, poxa, tem um negócio que é core, que vacalha com trem de back-end. E você fica assim, mas não, no meu Postman, que é uma tecnologia assim que acessa as minhas coisas do back-end, não tinha esse trem de cores, agora front-end tem, o que é isso? E aí, quando você vai ver, aquilo estava sempre no back-end. Então, assim, tem muita coisa, sabe? Então, eu não recomendo para quem está começando na área, assim, há menos de 2 anos, que transite entre tecnologias, não questionando, né? Tem gente que, né, fora da curva, né? Mas Stella, não recomendo transitar entre tecnologias quando você está aprendendo assim inicialmente. Mas realmente, o Angular, por exemplo, ele segue um pouco essa lógica de orientado a Assim, objeto, né? Então, assim, é olha bem só, parecido com C isso, Sharp. até aprendendo C Sharp, você vai aprender front-end, você não vai ter dificuldade de ir para o front-end trabalhando com Angular. Exatamente. Vou seguindo aqui, pessoal, e a gente vai respondendo aos poucos também, né? Até complementando o que a gente estava falando, né? O porquê, né, aprender .NET na RAB. Agora a gente vai falar o que a gente vai, né? Os tópicos, né? Os tópicos de cada aula, o que a gente vai dar em cada aula, né? A primeira semana, né? A gente vai dar a sintaxe básica do C Sharp. Na segunda semana, orientação a objetos, de tanta gente está falando aqui. Na terceira semana, injeção de dependência e async await. Não preocupe com esses nomes que vocês vão ver lá. Modelagem de dados. Quem está em TI talvez já ouviu muito disso, né? Sem modelagem de dados, a gente não consegue sair do lugar, né, no desenvolvimento. Persistência de dados, né, com Entity Framework e Link, né? Conceitos HTTP e API RESTful, que a gente já falou aqui também, a gente usa muito no nosso dia a dia. Estrutura, né, Solid, DDD, também, que a gente acabou de falar aqui. E por último, né, os testes, né, que é o TDD, os testes automatizados e os testes de carga. Acho que basicamente isso. Não vou entrar muito a fundo, que eu acho que vai ficar moroso demais, né? Mas tenho certeza que com esses tópicos, né, vocês vão estar bem servidos, né? E já vão ter um gostinho da felicidade. Gostaço, O Lucas né, está Pedro? perguntando qual banco que vocês vão usar, Pedro. Boa. Excelente pergunta. SQL Server. Para casar com o Entity Framework
casa bonitinho. O Boa .NET pergunta. não precisa só ser SQL Server, tá, pessoal? Exatamente. Isso aí. Ele Pode trabalha ser com bancos não Oracle, relacionais, bancos MySQL, relacionais. E qualquer conhecimento que isso. você tenha de banco, legal, muito legal mesmo. Mas a gente está tão focado em .NET que a gente nem vai aprofundar tanto. Mas é legal que a pessoa já entenda um pouco do que é um select, afins. Mas a nossa estrutura aqui de banco, a gente vai trabalhar com Entity Framework exatamente para aprofundar muito em questão de lib, sabe? Então, assim, a gente vai usar link, que é eu posso chamar de biblioteca, né, Pedro? É uma Pode, é biblioteca. uma biblioteca. É uma Sim. biblioteca do C# que não necessariamente precisa ser usada só com banco. Então, assim, quando a gente for trabalhar com listas, ponteiros, entre outras coisas, a gente usa a mesma pegada que a gente vai trabalhar com banco de dados. Então, assim, é muito legal como é que as coisas casam e a gente nem precisa saber tanto de banco, assim, sabe? Exatamente. Basicamente, quem, né, fala que trem é esse de link, né? O Fritz falando bem, grosso modo, né? É como se fizesse um SQL lá, né? Digitando, porém de forma link, né? Bem mais prático. Isso. A gente não vai escrever na mão Bem select. grotesco, é bem grotesca a comparação, mas basicamente é isso, pessoal. E é o que a gente usa no dia a dia, tá, pessoal? Exatamente. Sim, sim. Aí só complementando, já que a gente entrou no assunto, né? E aí vocês vão ver uma forma bem prática de criar a tabela, de alterar a tabela, enfim, é muito, muito prático com o Entity Framework. É rápido, a gente não precisa É estudar rápido. tantas coisas. Por exemplo, nossa, Isso. mudei de banco de dados. Eu não sei, por exemplo, o Mongo. E agora? Todo o meu conhecimento de SQL Server foi para ralo. Não, a gente usa link, o que permite que você vai transitar ali entre os bancos de uma forma assim muito transparente, muito tranquila. Show. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, pessoal. Agora acho que você quer complementar alguma coisa, né? Porque a gente pode ficar nas perguntas aqui. Eu acho que a gente pode falar um pouco de como é que é o nosso dia a dia na Raro, né, Pedro? A gente estava esquecendo disso aí. Só uma pergunta antes aqui, então, de iniciar esse tópico, gente. Uhum. O Breno, ele falou, o Breno Salles perguntou aqui, muito do que se vê hoje em dia procurando sobre programação é JavaScript e que o mercado está muito bom para arrumar um emprego. Em relação ao C#, como é que está o mercado aí, a comentação do mercado para ele? Nossa, cara, Isso aqui não... tá lindo. Muito lindo. Maravilha. É surpreendente, porque assim, o C# ele tá em grandes empresas, sabe? Então, assim, o JavaScript, ele tá num ecossistema onde tem muitas startups, também tem muitas microempresas que têm começado com JavaScript, e também quando o JavaScript ele é muito utilizado no front-end, sabe? O JavaScript está no Node, o Node ele é muito usado para aplicações back-end, mas muitas grandes empresas que o utilizam estão com o processo de migração. Por exemplo, o Discord, ele é desenvolvido... Eu não lembro a tecnologia que ele está desenvolvido. Eu sei que ele está indo Acho que é Discord, acho que até o Paulo colocou na aula de Node, né? Acho que é Node. Ele foi... Não, mas eu falo a interface dele, eu não lembro qual interface. Eu sei que ele está migrando para o React. Essa foi a bomba do momento. Então, assim, o Discord ele é uma grande plataforma, né? Ele é muito robusto e ele está entrando para o universo ali do JavaScript e etc. Só que grandes aplicações exigem grandes responsabilidades. Então, eles trabalham com tipagem também. Então, assim, por mais que JavaScript tem essa pegada hoje do mercado e etc, 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 orientado a objeto não te desvirtuaria do JavaScript, não te atrapalharia no aprendizado do JavaScript, ao contrário, ia somar muito. Agora, respondendo a pergunta de forma pontual, o mercado em .NET ele está bem aquecido, sabe? Então, assim, cara, LinkedIn, assim, pipoca, sabe? Pipoca mesmo, vaga, mas eu sou raro. Então, mas pipoca muito, pipoca mesmo. Então, assim, grandes empresas, eu não sei se todos conhecem, mas TOTUS, Samsung, o que mais? Os principais bancos também, se for ver, usam .NET. Realmente, normalmente as grandes corporações, né, usam .NET. Se vocês forem ver também, né, .NET, C#, é um dos mais utilizados, né? Então,
você acha vaga assim, a rodo mesmo, né? Aí tem essa Pequenas e questão grandes também empresas. de quantidade de devs, né? Se você pegar JavaScript, você chuta uma árvore e cai 50 júnior de JavaScript. Tem essa. O Exatamente. .NET já é um pouco Exatamente. mais disputado mesmo, assim. Seletivo. O dev é disputado, não as vagas são disputadas. Exato. Hoje, realmente, Exatamente. você não Pô, precisa né? se preocupar com isso, né? Tá muito aquecido o mercado. E, assim, o .NET não fica para trás, com certeza, de jeito maneira. Isso aí. O Vinícius até comentou aí, né? Tá bacana, Vinícius. Acho que aqui do chat, né? Acho que a gente pode ir para o tópico, o Estela, do dia a dia. Eu Podemos seguir, complemento. Amanda? Podemos, né? Podemos, depois acho que a gente volta para as Bora. perguntas, né? Bora, Tá. bora. Por enquanto, as perguntas já foram todas respondidas, mas se for aparecendo aqui, eu vou... Tem só as que estão, né, no gatilho aqui, né, Alan? Isso. Tem as que estão embutidas nas frases aí, nas próximas coisas. Exatamente. E Bora. somando, né, antes de entrar nesse tópico, somando até o BMG, né, que é o parceiro aqui da Raro, ele é .NET também. E Angular, que é orientação a objeto também. Então, assim, grandes empresas, grandes responsabilidades. Temos vaga. Vou fazer plaquinha assim, temos vaga. Mas então eu vou contar um pouco do meu dia a dia, tá, pessoal? Eu entrei num projeto agora, tá fazendo 5 meses que eu entrei num projeto aqui na Raro, e eu trabalho com uma equipe assim que tem tester, que tem desenvolvedor front-end, que tem o PO, né, que é o dono do produto, assim por dizer. E a ideia desse projeto, que está desenvolvido em .NET, é qual que é o papel de um desenvolvedor C# dentro desse projeto. Ah, tem o designer também. Ah, a menina vai me matar. Exatamente. A Dani vai me agredir. A Dani vai te matar. Então, qual que é o papel do desenvolvedor ali? Do desenvolvedor, no meu caso, tá? Que eu trabalho ali com o C#. Além de olhar a escalabilidade da funcionalidade, eu também olho como que aquela funcionalidade vai impactar o nosso back-end, controle de registros que é alimentado no nosso back-end, a forma que ele é posicionado no banco, porque tudo tem custos. Então, assim, dependendo do nível de senioridade que você avança, você começa a se preocupar além da tecnologia. Você começa a se preocupar em como que aquele método, aquela funcionalidade que você está desenvolvendo vai impactar para a lentidão de exibição de informações no front-end, como que que designer, gente, adora inventar. Fala assim, a gente vai aparecer aqui tudo de uma vez. Você fica assim, meu Deus do céu, esse trem vai demorar 1 hora. E agora? Então, assim, você começa a se preocupar com esse tipo de coisa, depois de avançar um pouco, discutir com várias pessoas, né, na turma. Acho que você começa a se preocupar com tá com várias delay. coisas. Eu não sei se eu tô... Você vai tá cair. com um pouco de delay. É só para mim, Amanda? Ou é desse também? Não, é o Não, Pedro tá, mesmo. acho que Beleza. deve estar caindo a internet dele, Tá. oscilando. Quem é que tá com delay? Sou eu, né? É você, Pedro. É você, Pedro. Sinto lhe dizer. Mas aí, pessoal, a ideia ali é Eita. que o dia a dia que a gente tem ali no nosso projeto, o papel de um desenvolvedor .NET cara, o que o front está precisando? Qual que é a performance que vai atingir? Essa informação vai carregar rápido para o front-end, porque o front-end ele precisa ter uma velocidade ali de visualização, sabe? Então, assim, cliquei, quero ver. Então, como que eu mostro isso para o front-end de uma forma que atenda à usabilidade do usuário? A solução que o designer está propondo, ela bate com o que o back-end consegue entregar, considerando as integrações que existem no sistema? Se não, como que eu, desenvolvedor back-end, vou resolver isso? Porque isso não é problema do designer, é problema seu. Então, assim, a gente precisa pensar em tudo isso, mas o legal é que é tudo em equipe, sabe? Então, não é porque você é o desenvolvedor back-end que você vai resolver tudo. Então, assim, você tem apoio e etc. Até porque não precisa ser tudo resolvido no back-end, né?
Às vezes é só tirar o designer da equipe ali. Tô brincando. Mentira, gente. A Dani vai ficar chateada com você. Não vai, Dani. Mas, então, o papel do desenvolvedor ali é apoiar totalmente o front-end. O papel do desenvolvedor back-end é apoiar as integrações, é apoiar o front-end, é apoiar os serviços. Então, assim, a gente está no meio do tiroteio, a gente quer paz. Como que a gente providencia essa paz, sabe? Então, é mais isso. E também tem o lado do DevOps, né? Então, assim, desenvolvedor back-end, a gente pega um pouquinho de tudo, é uma delícia. Então, você pega um pouquinho ali do DevOps, sabe? Porque você precisa apoiar o desenvolvedor que vai subir a sua infraestrutura e você fala assim, poxa, aqui eu acho que você vai precisar trabalhar com isso daqui, porque senão a minha aplicação não vai funcionar legal no servidor. E, mas eu não sei servidor, calma, gente, a gente vai discutir em equipe, tá tudo certo, tudo lindo. Complementa aí, Pedrão. Eu vou falar, mas você falou muito do .NET, né? Falar o dia a dia também do programador, né? No nosso caso, né? As dailies, né? Como o nome diz, né? Diariamente, né? Nossas reuniões diariamente, para ver o que cada dev está fazendo, né? Como está a evolução, qual que é o impedimento de cada um, se o pessoal tem, não tem. Tem as sprints, né? Cada sprint tem aquele seu desafio. Eu falo muito com o pessoal que programar é tipo jogar videogame, né? Cada sprint, uma nova fase. E acredito que basicamente é isso, né? Juntamente com tudo que a Estela falou, né? Tentar equilibrar tudo isso juntamente com o negócio em si, né? Saber juntar o útil ao agradável com o negócio. E eu acho que basicamente é isso, Estela. A gente tem muitos ritos, né? Então, assim, tem muitos processos, tem momentos ali que a gente não entende muito bem a funcionalidade de uma determinada proposta que o front-end está trazendo, então a gente tem papos, assim, do dia a dia mais orgânicos, no qual a gente conversa com o desenvolvedor. Tem momentos que a gente precisa integrar com algum sistema externo, então a gente tem um papo com desenvolvedores externos. Antes de entrar nessa nova fase aí que o Pedro está falando, a gente senta, olha se aquilo está cabendo no prazo que a gente está estimando. Então, assim, de 15 em 15 dias, a gente tem o intuito de reunir para entregar determinado pacote. Então, assim, de 15 em 15 dias, a gente vai reunir e vai planejar o próximo pacote, sabe? As dailies não é para saber o que cada um está fazendo, é para saber realmente se alguém está precisando de ajuda, e não necessariamente precisa ser na daily, mas é alguma coisa que o nosso PO, né, que é a pessoa ali do negócio, precise saber, precise se inteirar para saber se aquilo vai impactar no prazo ou não. Então, assim, diariamente a gente passa por esses processos. Então, é mais isso. Show de bola. Mais uma perguntinha aqui que veio no chat. O Luigi falou que se pesquisar no Google, ele traz até informações demais e queria saber se vocês têm algum site, fontes ou materiais bacanas que vocês indicam para poder estudar C#. Além, claro, né, do nosso curso. Se cadastrem aí na turma, galera, já mandei o link. E é isso. Então, a gente vai ter o José, né, que vai apoiar vocês nesse tipo de material. Por exemplo, a gente está falando ali sobre injeção de dependência. Cara, eu não entendi muito bem, eu acabei me perdendo um pouco na aula, e agora? Perdi, e aí, o que eu faço? Cara, o José vai apoiar vocês isso, vai dar materiais mais voltados para o assunto que a gente está falando, porque realmente o Google ele é imenso, né? E se a gente pesquisar em injeção de dependência, a gente acaba se espatifando assim um monte de coisa em bibliotecas que implementam a injeção de dependência e a gente fica assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Então, assim, a gente, durante o curso, né, no finais das aulas, a gente pode apoiar com algum material, caso vocês queiram dar uma aprofundada, até mesmo materiais que a gente consultou para preparar a aula, né, Pedro? E o José também vai apoiar vocês nisso. Mas tem muito material, sim, no Google. E se eu virar para você e falar assim, tem um material específico que você me dá para eu aprender .NET, tudo que vocês vão ensinar?
Cara, não necessariamente um, sabe? Então, assim, eu teria que abrir várias e várias abas aqui de documentação e passar para vocês lerem tudo isso. E é o que a gente está querendo trazer para vocês, sabe? A gente está querendo enxugar as coisas e direcionar vocês exatamente o dia a dia do desenvolvedor mesmo, principalmente na Caminho hardware. das pedras, vamos dizer assim, Isso. né? A gente já fez esse caminho, então assim, a gente está querendo enxugar muito para vocês nesse contexto, sabe? O Porque é Rafael muito comentou assunto. ali. Você vê. Pode ir, Pedro. Pode. Eu acho que minha internet aqui deu uma. Não, pode ir. Mas realmente na internet você busca uma coisa, você acha outra, aí uma coisa leva a outra, e aí é um caminho sem fim. Você já tendo o caminho das pedras, mais ou menos, você sabe por onde seguir, né? Um pouco e, né, saber mais ou menos para onde ir, em vez de ficar, né, para onde eu vou, né? Acho que isso é uma Também. diferença bem grande, assim, né, da Academy em si. Que você vai aprender realmente o que você vai usar no dia a dia. Então, é muito focado, é muito certinho ali. Cara, você vai acabar a Academy, você vai entrar no projeto junto com a Estela, junto com o Pedro. Você vai estar usando tudo aquilo que você aprendeu ali. Você não vai ficar perdidaço. Eu passei um pouco por isso, eu vou dar meu depoimento daqui a pouco, falando bem, que eu também era completamente perdido no que estudar antes da Academy. Eu não fazia a mínima ideia, porque você vai caindo de um negócio para o outro, aquela bola de neve, quando você percebe, você está estudando coisas que você nem nunca vai usar, não faz sentido nenhum pro que você quer e etc. E o Rafael perguntou ali sobre a carga horária, como que funciona no dia a dia, horário para programar, se tem hora certa para reunião. Aqui na Raro, Rafael, a gente tem horário flexível, a gente pode escolher o horário que a gente trabalha. Tem gente que gosta de ficar até de madrugada trabalhando, né, Estela? Tem gente que prefere manter um horário mais certinho, mas é bom sempre alinhar justamente por causa dessas reuniões. Geralmente a gente tem a daily todo dia, segundas e sextas você tem refinamento, planejamento, etc. Então é bom você estar com a equipe, né? Senão fica meio complicado. Mas cada um faz seu horário. Eu mesmo, quando tem aula da Academy, tenho que dar suporte para vocês, eu fico completamente bagunçado. Eu trabalho de 1 da tarde às 10 da noite. Vai de cada um, assim. Show. Antes de você começar seu maravilhoso depoimento aí, Breno, só ler uma pergunta aqui de um outro Breno, falando que no processo seletivo tem uma prova técnica, certo? Certo, Breno, a gente tem uma prova técnica. Ele quer saber se precisa ter um bom conhecimento para desempenhar bem na prova. Pedro e Estela, se quiserem falar um pouquinho sobre quais são os tópicos da prova. Eu falo e você fala depois, Estela. Então, a prova, como a gente até falou anteriormente, né, está baseada em lógica de programação, né? Então, aquelas questões que a maioria delas, né, você vai ver um código, né, em portunhol e vai ter que basicamente decifrar, né, o que vai fazer aquele código, né, baseado em cada questão, né? Além disso, tem questões, né, que abrange teste, né, abrange API, né, conhecimento básico de API. Me ajuda aí, Esther. Acho que eu estou até detalhando demais. O intuito da prova é mais um nivelamento, né? Pode falar, Amanda. Exatamente. Só falar que eu estou com os tópicos principais aqui para poder... Isso, me ajuda aí, Amanda. E aí, só complementando o que a Estela falou, realmente foi bom a Estela ter falado isso, é um nivelamento, né? Para ver se a pessoa está indo muito crua, né? Ou não, né? Se ela tem aquele conhecimento básico de lógica, né? Enfim. Então, é uma prova realmente de nivelamento. Isso. Os 4 principais tópicos aqui que a gente tem são noções de lógica de programação, orientação a objetos, noções de teste de software e conceitos básicos de API. Acho que é basicamente o que você já falou mesmo, Pedro. Faltou uma coisinha, mas é isso aí. Quer complementar alguma coisa, Stella?
Não, é porque assim, eu acho que muita gente sentiu aí que a gente já quer a pessoa que saiba o que a gente está falando de C Sharp e pronto, acabou. Nosso intuito realmente é ensinar vocês. Só que para ensinar vocês, já falando de orientação a objeto, uma linguagem mais, como é que eu posso dizer, robusta desse ponto, é interessante sim a pessoa saber já um pouco do algoritmo, sabe? Então, dentro da prova, a gente não exige questões do .NET em si. A gente quer saber se você sabe algoritmo, se você sabe ler um algoritmo, como é que está o seu processo de lógica mesmo de programação. E está bem em portunhol, então, assim, não estamos cobrando linguagem nenhuma, né? Então, o intuito Exatamente. realmente é saber como é que você está ali no contexto. Exatamente. Perfeito. Show de bola. Então, bora para a gente já ir começando a chegar nos finalmente aqui para o depoimento do Breno. Opa, peraí que chegou uma pergunta aqui do Rômulo. Quanto à parte final do curso, como é variado se o aluno atingiu 75 pontos de aproveitamento? Esses pontos são divididos, Rômulo. Tem uma parte que é de exercícios que são feitos durante o curso, semanalmente. Tem um trabalho final em equipe que é bem desafiador, por assim dizer, que vale uma grande parte dessa nota. E tem também as soft skills, né, que são essas habilidades aí extra-código que são muito necessárias para um dev hoje em dia. Aí é dividido. Tem um cálculo ali, cada um vale um pouco, os alunos são avaliados individualmente, alguns exercícios em grupo, varia de cada turma. Isso. O projeto final, né, Breno? O projeto final vale a maior parte da nota, trabalho. geralmente, assim, que o projeto final é bem desafiador, bem bacana, ele tem um período mais longo aí, que você trabalha em equipe, para ter um pouco desse gosto de que é participar de uma sprint mesmo, como a Estela e o Pedro falaram, é bem legal. A gente tenta. Durante o curso é um pouco complicado trabalhar com metodologia ágil, Lucas, porque muita coisa é individual, né? Então é difícil você acompanhar. Mas, por exemplo, no trabalho final, vocês vão ter dailies, vocês vão ter planning, é mais organizadinho, assim, como se fosse uma sprint um pouco mais longa mesmo do Scrum. Tem uma experiência assim, e tem aula de sábado também de soft skill, que vocês vão ter aula de metodologia ágil, com head de agilidade da Academy, que é bem bacana. Show de bola. Então, pode continuar aí, Breno, dar o depoimento. Já vai direto, né? Tá, emenda aí e já vai. Então, bora. Bom, gente, eu sou o Breno, eu sou ex-aluno de Node, da primeira turma de Node, e acabou que eu passei e vim trabalhar na Raro, né? Estou trabalhando agora aqui na Academy mesmo, e um outro projeto também, mas eu vou estar aí acompanhando vocês, ajudando vocês aí na parte de soft skills. Não vou ajudar com .NET porque eu não entendo nada. Minha parte é realmente no JavaScript, no Ruby. E assim, cara, a Academy, o Jarbas falou ali que estava meio perdido e tal. E assim, Jarbas, eu estava completamente perdido. A Hannah, quem não conhece ela, é a nossa tech recruiter aqui. A gente é primo, ela me botava uma pressão, tipo, cara, vem pra TI, vamos mudar de carreira e tal. Você tem a cara dessa área e da Raro. E eu tinha um pouquinho de medo. Sempre tive medo de programar. Sempre fui apaixonado com tecnologia. Eu sempre mexi com montagem e manutenção de computador. Adoro montar computador. E aí chegou a pandemia, eu estava ali em casa, meio à toa. Falei, vou começar a estudar programação. E aí veio essa loucura de você não fazer a mínima ideia do que estudar. Porque você cai nesses sites de cursos, né, que tem 1 milhão de possibilidades. Eu fiquei perdido, eu não sabia o quê. E aí veio a primeira turma de Flutter. E a Hannah falou para mim, vai estudar Flutter. Falei, vou tentar dar uma olhada, né? Só que eu achei muito pra minha cabecinha, assim, de começo. Falei, você tava muito em cima da turma já, a turma ia ser dali a 2, 3 semanas. Eu falei, não tem como eu chegar e já querer aprender assim. E aí eu comecei a estudar JavaScript, porque aí eu tinha uma informação privilegiada, que eu sabia que a próxima turma ia ser de Node. Comecei a dar uma olhada ali de JavaScript, do Node, até uma parte um pouco de front que não tinha nada a ver, porque eu estava perdido ainda, até que veio a prova. Quem perguntou sobre a prova, como que é? A prova é pesada, tá? Ela é um pouquinho difícil, ela exige um pensamento lógico muito forte,
e uma préviazinha de orientação a objeto. Mas não é nada assim, você não precisa saber C#, não tem nada escrito em C# ali, é bem tranquilo de fazer quando você tem essa lógica de programação na cabeça já e tal. Então, se for para falar o que estudar de começo para a prova, pô, foca bastante em lógica de programação, que é o que mais pega, assim. E aí eu fiz a prova, entrei, fiz a raro e aquela coisa. Vamos contar como é que foi a Academy. Primeiro, o curso é muito desafiador. A gente não adianta fingir, falar aqui que é tranquilo, que, pô, você faz ali, você tira 75 suave, cara. Não tem disso. Aula todo dia, síncrona, aula sábado, bastante exercício, muita coisa, você vai aprender muita coisa, assim. Em 10 semanas, muda completamente a sua visão sobre programação. Eu tinha muita coisa que eu nem imaginava que eu ia ter que aprender. SQL era uma delas. E às vezes pode parecer que é um pouco assustador, assim, que é coisa demais. Acho que quase todos os ex-alunos, a gente tem alguns que estão na sala aqui hoje, podem falar junto comigo que chega uma hora no curso e fala assim, cara, eu não vou aguentar isso, tá maluco, é coisa demais, é muita informação, muita coisa que você tem que procurar por fora, que tem que estudar, que tem que dedicar, mas vale a pena. E o maior diferencial que eu acho, assim, é que quem sai da Haro Academy sai muito preparado para entregar tasks, que é algo que para mim foi surpreendente. Eu achei que eu ia terminar e que eu ia ficar desesperado pedindo ajuda o tempo inteiro sem conseguir fazer nada e não foi isso que aconteceu, nem comigo, nem com o Bernardo, que comentou aí, o Eric, que está aqui na sala. A gente sai capaz de performar num time, o que é, para mim, fantástico. Assim. Tem muito júnior que a gente vê aí no mercado que não consegue. Como que é para mim ser ex-aluno e trabalhar na Haro agora, que é na Academy, no caso? Para mim foi uma questão de escolha minha, que eu tive essa sorte. Eu procurei a Júlia, falei assim, Júlia, eu quero trabalhar na Academy. Eu quero devolver para a Academy o que a Academy me deu, porque foi algo que mudou mesmo, assim, minha carreira, mudou minha vida. E cara, eu gosto muito de estar ajudando vocês o tempo todo, os próximos alunos, os alunos atuais, porque isso me ajuda muito a aprender o tempo todo, que é o básico de ser um programador. Você vai aprender o tempo todo, você tem que aprender o tempo todo. Você não tem escolha. Não é assim, eu acabei a Academy, não preciso estudar mais nada, agora eu vou estar ali entregando tudo. Cara, você nunca mais vai parar de estudar. Já entra com isso na cabeça, aceita isso, porque todo dia é uma coisa nova, é um bugzinho novo que você tem que ir ali procurar no Stack Overflow, no Google. É sempre aprendendo alguma coisa de... A Estela falou de deploy, eu fiquei assim, meu Deus, eu nem imaginava isso quando eu estava fazendo, que eu tive que aprender Heroku, eu tive que aprender deploy e fazer na mão, sabe? Coisas que a gente já recebia mastigado ali na Academy e tal, mas eu tive que aprender trabalhando, enfim. O nível de preparação que a gente sai é muito grande, assim. Eu tenho contato com devs que já estão no mercado há um tempo e às vezes eu vejo umas falhas que esse pessoal tem no aprendizado, sabe? Que já é pleno, já tem um tempo, mas algumas coisas básicas não colheu. Nunca aprendeu, não teve um direcionamento. Então, assim, quem sai da Academy, o Ramon, que é um dos sócios da Haro, gosta de falar que sai melhor que muito pleno de mercado, que é um júnior que tem pleno na frente do nome. Então, pode ficar bem confiante em relação a isso, a qualidade do curso, a como você vai estar preparado depois. E aqui na Haro, eu acho que eu sou o pior exemplo de todos para falar sobre a minha jornada como ex-aluno, porque a gente tem o Eric que está aqui, que talvez fosse até melhor que eu. Eu acabei entrando aqui, ex-aluno de Node, e na primeira semana eu tive que aprender Ruby on Rails, que é uma stack completamente diferente, uma linguagem diferente, porque o projeto que eu caí foi esse de Rails. O Bernardo estava comigo nesse projeto também. A gente terminou recentemente esse sistema,
Mas foi assim, você chegou, você quer trabalhar na Academy? Quero. Mas é outra linguagem, você aprende? Bora. A gente aprende. A primeira linguagem é mais difícil, as outras, uma vai em cima da outra. E para mim foi fantástico, assim. Foi uma experiência incrível, eu tive um apoio enorme da Raro, eu tive apoio dos professores, os meus professores, né, que qualquer dúvida que eu vinha, os caras me ajudavam, de sócios da Raro que manjam mais de Rails. Foi algo que eu acho que eu fui muito privilegiado e sortudo de passar por isso. Os outros alunos, a grande maioria, foi trabalhar em projetos que eram em Node, que, né, eram mais bem estruturados, tinha ali um sênior ajudando o tempo todo. Então, o pessoal teve uma experiência muito boa, no geral, assim. Acho que não teve, teve um só que teve alguns problemas, mas no geral todo mundo se deu muito bem. Então, resumindo, assim, vai fazer a inscrição, vai fazer a prova, se prepara para a prova, faz a prova bem tranquilo, num ambiente calmo, porque ela tem um tempo ali, né? Então é bom você estar bem concentrado. Entrou no curso, cara, se dedica, mergulha, perde outros compromissos, faz o que for possível para passar. Não é nem para passar, é para aprender o conteúdo. Quando você se dedica, a gente vê que quem está ali fazendo todos os exercícios, assistindo todas as aulas, participando das aulas, tirando dúvidas, não levando dúvida para casa, é quem acaba aprendendo mais e, por consequência, acaba se destacando e passando no curso. E depois disso é aproveitar a vida de dev, que é uma vida bem maluca, mas é muito boa também. Eu acho que é isso, não sei se tem. A não ser que vocês tenham alguma dúvida de como foi o processo todo e tal, acho que a gente já pode seguir para as perguntas. Eu acho que muito bom esse depoimento, Breno. Arrasou. Bernardo falou que você falou tudo. É isso. Vinícius está agradecendo por ter compartilhado sua experiência. Temos alguma dúvida aí, pessoal, sobre como que foi essa experiência do Breno? Alguma outra dúvida também relacionada a .NET, a C#, para a Estela? Eu acho isso. Até, tipo assim, a gente, né, pegou a pergunta de vocês, né, pessoal, no formulário, né, Amanda? Basicamente, todas foram respondidas. Se vocês acharam que a gente não deixou claro a resposta da pergunta de vocês, podem mandar aqui no chat. E uma que eu acho que é importante, né, falar, até perguntei para o pessoal, né, mais ou menos, para vocês terem uma noção, né, porque, já falando a pergunta, né, é uma pergunta que praticamente quase todo mundo faz, ou todo mundo, né, o quanto ganha, né, um .NET, um desenvolvedor .NET, né, júnior, pleno, sênior, né. Obviamente, né, pessoal, que depende de cada projeto, né, de cada empresa, depende da pessoa em si, né. Então, aqui a gente até separou, né, um range, né, de salário, né. Então, né, enquanto pode ganhar um .NET Júnior, né, entre uns 3 a 4 mil, né, um .NET pleno, 7 a 8 mil, e o .NET, né, desenvolvedor .NET Sênior, 11 a 12 mil. Isso, obviamente, né, pessoal, né, não é escrito em pedras, né, igual eu falei, varia muito, muito mesmo. Mas isso daí, pelo menos, é para vocês terem uma noção, né? Vocês, tipo assim, não sei, todo mundo é programador e tudo mais, mas mais ou menos vocês têm, né, talvez uma noção, né, de salário. Acho que o restante, né, né, a gente falou de 75% para conseguir a vaga na Raro, o conhecimento, né, qual o conhecimento para estar começando o .NET, isso a gente tudo respondeu. Se não ficou claro, pode mandar aqui, viu, pessoal? Por favor.
Você conseguiu ver alguma resposta aí, ou alguma pergunta, Amanda? Por enquanto, Acho tudo que o aqui que a pessoal só... gente... Eu não consegui acompanhar aqui, não. Não, Complementando tudo essa ideia de respondido salário já. aí, que o Pedro falou, gente, eu acho também que é muito relativo, sabe? Algumas empresas têm essa questão de tempo, né, de aumento de salário, etc. E aqui na Raro a gente reconhece muito, muito, muito mesmo quem se esforça, quem está ali colaborando, quem está ali motivado e disposto. E assim, dentro da Raro, não é porque você entrou com determinado salário que você ficou nele, não, cara. Então, existe uma progressão de carreira, somos todos donos da nossa própria carreira, né? Então, o seu salário, eu falo que é você realmente quem faz. Porque se você se valoriza tanto assim, com certeza a empresa vai ver isso em você e vai te valorizar também. Então, é só você mostrar para a gente o seu valor que a gente vai correr atrás disso, com certeza. É uma das coisas que o Ramon fala sempre. Exatamente. Muito bom. Muito bom. A Ana até falou uma coisa interessante aí, né? Por exemplo, o sênior, né? O céu é limite, né? Igual a Estela falou, depende muito do programador, também o sênior, o pleno, vai variar muito o salário, enfim, depende da pessoa, né? E até a Ana falou aqui, né? O seu número menor, né, de candidatos, né? Falou assim, de uma forma geral no TI, né? O valor até de .NET costuma ser maior que comparado às outras linguagens de programação. Isso. Agora aqui algumas perguntas que estão chegando. O Lucas perguntou quando começa as entrevistas depois da prova. As entrevistas, Lucas, vão ser do dia 29 de agosto até o dia 9 de setembro. As inscrições vão até o dia 28, né, no domingo, e aí as 2 semanas seguintes são de entrevista e de... Acho que a Amanda aprovação caiu. pessoal, beleza? Eu tô achando Amanda, seu áudio cortou. Mas... No período das inscrições, você estava falando no período das inscrições. Voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Pode falar. Depois do dia 28 até... Isso. As inscrições vão até dia 28, no domingo, e do dia 29 de agosto até o dia 9 de setembro vai ser a etapa de seleção, que vão ser as entrevistas e etc e tal. E aí as aulas começam no dia 12 de setembro. Mais umas perguntas aqui que eu perdi, quando minha internet deu essa titubeada. Peraí, deixa eu só encontrar aqui. Tem uma do Breno ali, sobre o pagamento. Isso, pagamento só depois que arruma um emprego na área, certo? Certo. Caso arrume e fique desempregado, as prestações continuam. Breno, tudo isso é alinhado direitinho com o pessoal do nosso financeiro. Se você arruma um emprego que talvez, se não me engano, é uma parcela de até 20% ou 30%, que pode ser a parcela que você tem que pagar do valor do seu salário. E se esse não for seu caso, é tudo conversado com o financeiro direitinho, é tudo alinhado. Não precisa preocupar muito com não precisa ficar fritando muito com essa questão do pagamento, porque é uma coisa que a gente trabalha para poder ser sempre o melhor para o aluno. Então, caso aconteça alguma coisa no meio do caminho aí, é tudo conversado direitinho, beleza? Tem uma pergunta de quantos alunos, em média, de cada turma tem conseguido 75%. Acho que eu posso responder essa. O Breno, eu acho a melhor pessoa. Por favor, Breno. Todos que conseguiram já tinham conhecimento em programação? Me conta aí. Bom, Danilo, assim, quantos em média varia da turma? Teve turma que teve 60% de aprovados, acho que até mais na turma de React. Teve turma que teve menos, que foi a minha, por exemplo, que de 23 passaram 8, a gente chegou a 30% só. E não, essa parte de todos conseguir, já tinham conhecimento, não, pelo contrário. A gente tem muita gente que veio de migração de carreira, eu sou um deles, o Bernardo que está aqui comigo é um deles também. Na turma de React a gente teve, assim, as 2 melhores da turma eram designers e fizeram React e passaram em primeiro. Então não tem dessa não, tem muita gente que não tem conhecimento e acaba passando.
Mas, se tiver conhecimento, ajuda bastante. A verdade é essa. Menos cabeçada, né? Boa, boa. Mais alguma dúvida, pessoal? Já vamos caminhando aqui para os últimos minutinhos da live. Se tiver passado alguma dúvida batida que eu não li aqui, se vocês quiserem repetir, pode repetir aí. Peço desculpa se tiver passado batido. Ou as perguntas, né, que vocês colocaram, né, no formulário também, se deixa eu passar, porque a gente fez um bolinho, assim, que as perguntas estavam bem parecidas, né? Então, Isso. se a gente não deixou claro, né, fica à vontade. Deixa eu ver. Não enganar nada aqui. Então é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no formulário se tem mais alguma coisa, se alguém enviou algo depois. Ô, Breno, ficam sim, viu? As aulas ficam todas gravadas. Se você perder muitas aulas, você vai ter um descontinho ali de participação na parte de soft skills. Mas, pelos meus cálculos, assim, dessa última turma eu estava vendo, você tem que faltar muita aula para começar a perder ponto mesmo, assim. É muito bom essa parte ficar gravada. Por exemplo, no meu caso, eu revi quase todas as aulas porque, né, às vezes ali síncrono você quer prestar muita atenção, não dá tempo de você tentar codar junto, etc. Aí fica tudo gravadinho, bonitinho lá para consulta durante o curso, depois do curso também, por tempo. Enquanto a gente tiver esses arquivos no servidor, vocês terão acesso. Show. Tiveram 2 novas dúvidas aqui no formulário, mas a gente já respondeu. Eu achei uma, né? Mas tá parecido, eu não sei se ele pegou, né, a resposta, né? Mas tá junto daquele combo, né? Diga. Vou até pegar aqui, eu perdi ela aqui, pessoal. Estou há um ano estudando front-end. Tem 2 projetos individuais, exatamente, um com JS, CSS, HTML, que é quase um code completo com os valores local storage, e o outro React, enfim, vou ler tudo não, mas é o que a gente falou, quem que foi aqui? Vinícius, né? Vinícius, isso. Então, Vinícius, igual a gente falou, né? Você tendo a noção, né, de programação, a noção da lógica de programação em si, você vai ir muito bem, né? Igual a gente está falando aqui, você vai bater, vamos dizer assim, menos a cabeça, né? Mas é isso. Se você tem a noção básica, você vai ver que vai fluir, né? Vamos dizer assim. Maravilha. Está englobado junto das outras, né, respostas. Mas é só para complementando aí para vocês, né, pessoal? Perfeito. Pessoal, então acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, os últimos minutinhos aí para enviar a dúvida para essa equipe. Quem participou da live vai ter um pontinho a mais na seleção. Pô, Breno. Faça inscrição lá. É capaz de eu lembrar na hora da entrevista. E às vezes conta o pontinho mesmo. Aí, ó. Tá aí, ó. Breno para Breno, é isso aí. Não esqueça de acessar o site para fazer a inscrição, galera. haracademy.com. Próximo eu vou mandar aqui também uma última vez para vocês o link já encurtado. É isso, queria agradecer a participação de todo mundo aqui, quem mandou pergunta, quem não mandou, quem ficou ouvindo. Agradecer imensamente Breno, Pedro e a Estela por esse tempinho, por disponibilizar essa 1h30 aqui com a gente. E é isso, para quem chegou no meio, chegou no final, quem não conseguiu assistir tudo, amanhã a gente vai mandar para o YouTube, segue a gente lá no Twitter que eu vou avisar por lá. Com a quantidade de questões da prova mesmo, se não me engano são 12 questões? São 12. Isso. 12, né? Acho 12. Eu tô 12. 12, então, 12 questões. E vocês têm 1 hora para poder fazer essa prova, então é um tempinho bacana. Renato, a gente abre as inscrições, não tem o padrão de tempo, quanto tempo a gente abre as inscrições, não também depende muito das linguagens que estão em alta, tanto no mercado quanto na própria Haro, então eu sugiro que você acompanhe a gente nas redes sociais para poder ficar por dentro das aberturas de turmas novas.
E é isso. Alguma outra dúvida aqui? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. É isso, é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite para vocês aí. Boa semana. Opa! Mais uma aqui. A última pergunta. Não temos nenhuma previsão ainda de Python, mas é o que eu falei. Pretensão tem, previsão não. Exatamente, pretensão tem, previsão não. Fica atento lá nas nossas redes sociais, que aí você fica por dentro de tudo, beleza? Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela participação. E nos vemos em breve nas entrevistas. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.